Olá, internauta! Você sabe o que são excludentes de responsabilidade? Acompanhe a resolução desta questão na unidade que começa agora com o professor Carlos Barbosa. Até a próxima! Olá pessoal, beleza? Grande abraço, galera! Vamos lá que a aprovação está chegando. Olha só, estamos falando de responsabilidade civil do Estado, aquela responsabilidade extracontratual. Responsabilidade extracontratual por quê, professor? Porque nasce em virtude de um fato que ocorre extracontratual, ou seja, fora de uma relação contratual. É um fato que gera um prejuízo e que a administração pública tem o dever de indenizar. Falamos então da responsabilidade objetiva, não é isso? Falamos da responsabilidade objetiva, os elementos dessa responsabilidade objetiva, né? Trabalhamos as teorias, falamos os elementos da responsabilidade e falamos também da aplicabilidade prevista lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Artigo esse, dispositivo esse, que você tem que entender e memorizar. Bom, olha só, falamos que a teoria aplicável no Brasil é a teoria do risco administrativo. E qual é a principal peculiaridade dessa teoria do risco administrativo? A principal peculiaridade, gente, é que a administração pública ela tem o poder, ela tem institutos em mãos para excluir essa responsabilidade. Como assim? A administração pública ela tem em suas mãos o direito de se defender contra essa acusação de responsável pelo dano. A administração, então, tem as excludentes de responsabilidade. Excludentes de responsabilidade são os institutos previstos que permitem à administração pública a excluir ou afastar a sua responsabilidade por um dano causado. Ela pode, então, alegar várias situações, pode alegar vários institutos que têm a finalidade de afastar essa responsabilidade. Por isso que a gente aplica a teoria do risco administrativo, porque a administração ela pode sim se defender. A defesa da administração, ou essas excludentes de responsabilidade, essas excludentes só existem porque existe uma presunção de que a administração pública foi a culpada. A gente não trabalha culpa em responsabilidade objetiva, não é isso? A gente falou isso daqui, que basta conduta, nexo causal e resultado. A culpa, gente, ela é praticamente presumida. Existe uma presunção diante do fato que a administração pública ela é responsável pelo dano causado. Por isso que existe uma inversão no ônus da prova. Quem tem que provar alguma coisa não é o prejudicado. Não é o prejudicado que tem que provar que a administração pública é culpada. Pelo contrário, é a administração pública que tem que comprovar que ela não tem nada a ver com o prejuízo sofrido por um cidadão ou por um administrado. Existe, então, uma inversão do ônus da prova. E essa inversão do ônus da prova permite à administração pública se defender por meio dos institutos chamados excludentes de responsabilidade da administração. As excludentes de responsabilidade, prestem muita atenção nessa questão. As excludentes de responsabilidade, elas afetam o nexo causal. O nexo causal que liga a conduta e o resultado, as excludentes elas afastam esse nexo causal. Então, olha só como fica interessantíssimo o nosso esquema a partir do momento que a gente estuda as excludentes de responsabilidade. Temos a conduta. Essa conduta, ela tem que gerar um resultado danoso, não é isso? Isso. Temos a administração pública e institutos para afastar a responsabilidade. E esse instituto afeta isso daqui, ó, o nexo causal. O nexo causal que liga a conduta ao resultado, esse nexo ele é afastado pelas excludentes de responsabilidade. As excludentes de responsabilidade afastam esse nexo causal. E
Quais seriam essas excludentes de responsabilidade? Vamos trabalhar todas, começando pela primeira excludente. A primeira excludente, pessoal, você pode colocar no seu caderno o seguinte, né? No seu caderno, na sua folha, no seu computador, né? Não sei onde você está anotando, mas anote, tá? A primeira excludente é fato exclusivo da vítima. Fato exclusivo da vítima. Como assim, professor? A administração pública vai falar o seguinte: olha, seu juiz, olha, quem causou o dano à vítima foi ela mesma. Eu, administração, não causei o dano à vítima, como está sendo alegado. Dá um exemplo, professor? Sim. Imagina só, a administração vai falar o seguinte: olha, na verdade, nesse atropelamento que está sendo analisado aí, não foi o motorista da prefeitura ou da administração pública que atropelou a pessoa. A pessoa que é uma translocada e se jogou na frente do carro. Tá? A responsabilidade pelo dano foi causado, tá, justamente pela conduta praticada exclusivamente pela vítima. Foi ela que se jogou. Tá? Então, outro exemplo lá, que já caiu em provas, inclusive, é o exemplo aí, olha só, de uma pessoa que se joga na frente do ônibus. Tá? Então, a pessoa se joga na frente do ônibus, o ônibus vai, passa lá e, sei lá, causa um acidente. Né? Então, o que acontece? A administração pública vai falar culpa ou fato, o termo mais correto é fato e não culpa, porque a gente não analisa culpa aqui, né? Vai falar fato exclusivo da vítima ou culpa, porque as doutrinas elas escrevem culpa, então vamos entender como culpa, culpa exclusiva da vítima, foi a própria vítima que causou o dano a ela mesma. Nesse caso, a gente percebe que houve a quebra do nexo causal, porque a administração pública ela quebra essa conduta que gerou o resultado, porque o resultado foi causado, na verdade, não pela conduta da administração. Então, houve essa ruptura entre conduta e resultado. Mas não é a única excludente de responsabilidade. Existe uma outra excludente de responsabilidade chamada culpa exclusiva, ou melhor, culpa de terceiros. Culpa de terceiros, culpa exclusiva de terceiros, você pode colocar assim. E o que seria essa culpa exclusiva de terceiros? A administração vai alegar o seguinte: quem causou o dano a essa determinada pessoa foi uma outra pessoa, e não nós da administração pública. A administração, então, ela vai culpar, ou a administração pública vai alegar culpa de um terceiro que causou o dano a essa pessoa. Como assim? Ela vai alegar o seguinte: olha, na verdade, não houve nenhum atropelamento propriamente dito. Por quê? Porque a Maria, ela só foi atingida pelo automóvel da prefeitura porque o Pedro empurrou a Maria na frente do carro. Então, é culpa do Pedro, não tem nada a ver com nós, com a gente aqui da prefeitura, não tem nada a ver com a gente aqui do município, não tem nada a ver com a gente aqui da autarquia, daí da fundação e assim vai. Então, gente, o que é importante que a gente entenda aí? Esses institutos, eles quebram o nexo causal. Então, a administração pública, ela tenta gerar a ruptura entre a conduta e o resultado. Como ela faz isso? Alegando também culpa de terceiros. Lembre-se, culpa exclusiva de terceiros, tudo bem? Mas também existem outras excludentes de responsabilidade. Pode ser que o dano tenha sido causado não por uma conduta da administração pública, mas por um caso fortuito, por uma força maior. Pode ser que a administração pública alegue caso fortuito e força maior. E detalhe, gente, essas duas excludentes, o caso fortuito e a força maior, são as duas excludentes mais utilizadas pelo poder público para afastar a sua responsabilidade. Você sabe disso que no Brasil, no Brasil quase que não acontece isso, né? Não, é uma falácia, olha só. No Brasil, queda de energia, coisa não existe no Brasil. Por quê? Tudo é culpa tudo é culpa de São Pedro, tudo é culpa do vento. A administração pública nunca erra. Sempre ela joga culpa em uma torre que caiu por causa do vento, não é isso? Sempre, queda de energia aí, o poder público sempre alega caso fortuito e força maior.
Pô, professor, mas caso fortuito e força maior não são institutos diferentes? Pessoal, vamos entender o seguinte, você pode colocar modernamente no seu caderno o seguinte entendimento. Caso fortuito e força maior são situações imprevistas e situações irresistíveis. São circunstâncias que acontecem ou em razão da natureza ou em razão de uma conduta humana inesperada. Nesse caso, o caso fortuito e força maior são circunstâncias que ninguém sonhava que, porventura, iria acontecer, tá? Geralmente, em razão de circunstâncias da natureza ou circunstâncias humanas inesperadas. Dá um exemplo, professor? Chuva, né? A chuva forte derrubou uma árvore que atingiu uma pessoa. Quando uma árvore cai e machuca uma pessoa, a gente tem que analisar o seguinte, será que a queda da árvore foi em razão da chuva, do vento, ou será que a administração pública foi omissa em cuidar daquela árvore? Temos que analisar, porque se não houver omissão da administração pública, temos que configurar esse fato como caso fortuito ou força maior. Situações humanas inesperadas. Quer ver um exemplo? Olha só, uma determinada pessoa foi prejudicada em virtude de uma greve, né? O serviço público parou em virtude de uma greve, é algo que ninguém esperava, teve a greve e alguém saiu prejudicado. Então, nesse caso, pode ser configurado ou não, dependendo das circunstâncias, como caso fortuito ou força maior. Então, gente, são essas esses quatro institutos estabelecidos que afastam aí o nexo causal, afastam aí a responsabilidade da administração pública. Lembre-se o seguinte, esses institutos, eles são utilizados pela administração pública porque há uma inversão do ônus da prova. Só recapitulando, culpa exclusiva da vítima, culpa exclusiva de terceiro, caso fortuito e força maior. Lembrando que antes existia diferença, a doutrina falava da diferença entre caso fortuito e força maior. Alguns falavam que caso fortuito era uma circunstância inesperada do ser humano, a pessoa, né, o ser humano praticou algo inesperado que acabou gerando aí o dano a alguém. Outros falavam que isso era força maior e jogava o outro conceito como circunstâncias da natureza. Modernamente, gente, podemos colocar tudo no mesmo, tá? Na mesma linha, no mesmo entendimento. São institutos que trabalham a imprevisibilidade decorrente da natureza ou de uma atividade humana. Por exemplo, greve, tá? Algo que ninguém esperava. Bom, aproveitando as circunstâncias, vamos analisar como essa matéria, como essas questões, elas são cobradas em provas. Olha só, mais uma análise aí, a gente vai trabalhar o seguinte, tá? A gente vai ver se essa assertiva é verdadeira ou falsa, tá? Então vamos lá. Olha só, a culpa concorrente exclui a responsabilidade do Estado. De novo, a culpa concorrente exclui a responsabilidade do Estado. Sim ou não? Pessoal, a resposta é negativa. Por quê? Porque as excludentes, tá, são culpa de terceiros, exclusiva de terceiros, culpa exclusiva da vítima, caso fortuito e força maior. A culpa concorrente, que é aquela que soma parte da culpa da vítima, parte culpa da administração, ela não afasta a responsabilidade da administração pública. Como assim, professor? Imagine só uma pessoa atravessando uma rua de forma negligente, a pessoa atravessando a rua de forma negligente e foi atropelada por um automóvel da prefeitura. Quem, nesse caso, agiu de forma negligente foi a própria vítima. Ela agiu de forma negligente, ela tem parte, tá, na culpa pelo prejuízo sofrido por ela mesma, mas a gente não pode isentar o determinado, né, motorista também de ter causado o dano. Então, há uma culpa do administrador, da administração, melhor dizendo, culpa da administração através do motorista e também parte culpa da vítima.
Pessoal, isso daí se chama culpa concorrente. A vítima e a administração têm culpa no cartório. Nesse caso, o que acontece? Uma culpa aniquila a outra? Uma culpa exclui a outra? Não. O que acontece? A administração pública é responsabilizada, no entanto, o valor da indenização será mitigado. O valor da indenização será diminuído. Então, não afasta a responsabilidade, só diminui o valor da indenização. Então, nesse caso aí, olha só, essa questão que a gente está trabalhando, a culpa concorrente exclui a responsabilidade do Estado, a resposta é não. A resposta é falsa. Então, gente, foi um prazer estar aqui. Lhe aguardo no nosso próximo encontro, falando também aí da responsabilidade civil. Matéria muito legal, tá? Um grande abraço, continue estudando que a aprovação está próxima. Força, gente! Tchau! Você sabia que mensalmente o IOB Concursos oferece palestras gratuitas? Clique em palestras grátis e tenha acesso a elas. Vão ser oferecidas palestras sobre conteúdos que constam nos editais e sobre temas complementares. Não perca!